Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa mensagem para a sua reflexão. A nossa mensagem de hoje tem como título: Faça o bem, mas faça agora. Não deixe para depois. O bem é uma coisa que, quando nós fazemos, nós somos os maiores beneficiados. Há um prazer na nossa alma em estar fazendo bem para o outro. A nossa alma se regozija, a nossa alma se alegra, tira toda a amargura do nosso coração quando nós fazemos o bem, até para aquelas pessoas que temos algumas diferenças, algumas intrigas para resolver, mas quando nós fazemos o bem, nós estamos beneficiando o outro e a nós mesmos. Veja o que diz em Tiago, capítulo 4, verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Não peque deixando de fazer o bem. Você tem hoje a consciência, andando com Cristo, de que você sempre deve estar beneficiando o seu próximo, beneficiando o seu irmão, beneficiando aqueles que estão ao seu redor. E James Hunter, que escreveu o livro O Monge e o Executivo, ele diz que nós não somos aquilo que falamos, nós somos aquilo que fazemos. Nós não podemos enganar a ninguém através das nossas ações. Podemos até enganar através das nossas palavras, mas as nossas ações é que manifestam realmente o que nós somos. Então, aqueles que sabem que devem fazer o bem e não o fazem, eles trabalham em cima de um erro. Não erre deixando de fazer o bem para o seu próximo. E mais uma coisa ele recomenda: não basta que você tenha a disposição de fazer o bem. Você tem que fazer imediatamente. Você não deve procrastinar, você não deve adiar de fazer o bem, você deve fazer imediatamente, porque você já tem esta consciência de que é uma ordem divina. Jesus foi maltratado, ofendido, denegrido aqui na terra, mas ele nunca fez mal a ninguém. Ele sempre estava disposto a fazer o bem, mesmo a seus opressores. Mas você se lembra o que é que aconteceu na família do rei Davi? Aconteceu uma tragédia familiar que muitos conhecem, está lá no livro de Reis, onde envolveu a sua filha Tamar, o seu filho Aminon, o seu filho Absalão. Aconteceu uma tragédia, um evento muito triste, que eu não vou aqui repetir, está inclusive em outra pregação, mas você pode ler no livro de Reis. Isso acabou em um assassinato de Absalão contra Aminon, que era seu próprio irmão. E o rei Davi, como gostava muito do seu filho Aminon, ele ficou muito irado com o seu filho Absalão por ter cometido aquele ato. E Absalão teve que fugir da presença do rei Davi. E o fato de haver esse estremecimento familiar entre Davi e Absalão, eles deixaram de se comunicar, eles deixaram de fazer o bem um ao outro, mesmo diante de uma circunstância difícil e muito constrangedora, mas nós temos que passar por cima dessas circunstâncias. E Absalão fugiu de Davi, mas ele estava conspirando contra o seu próprio pai, e queria e tentou tomar o reino do seu pai. E aí aconteceu outra tragédia familiar, que foi a morte de Absalão em uma batalha, onde ele conspirava matar a Davi, o seu pai. Então veja que o filho aí ele se tornou inimigo do próprio pai. E ele resolveu tirar a vida do seu próprio pai,
porque o seu coração estava cheio de amargura, seu coração estava cheio de rancor, estava cheio de ofensas, ele se sentia ofendido pelas atitudes de Davi, porque Davi realmente ele agiu de uma forma errada com relação a Absalão. Ele não procurou acolher a seu filho, ele não procurou receber o seu filho e trazer a ele a consciência do seu erro, das suas atitudes, mas ele reagiu de uma forma que ele fez com que esta relação se rompesse entre pai e filho. E tudo isso acabou em mais uma grande tragédia familiar na vida de Davi. Nós sabemos que Absalão morreu nessa batalha, onde ele tentava matar seu próprio pai para se apossar do reino de Israel. E nesse momento que Davi soube da morte do seu filho, ele chorou amargamente. Com certeza foi uma dor muito intensa no seu coração. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque Davi, como pai, sendo pai, tendo mais idade, tendo mais maturidade, ele adiou de fazer o bem ao seu filho Absalão, que ele amava, apesar de tudo que aconteceu. Tanto que ele chorou, ele lamentou a morte de Absalão. Então, nunca adie de fazer o bem às pessoas que estão à sua volta. Siga o exemplo de Jesus, o nosso padrão perfeito. Jesus, aquele que temos que conhecer os seus passos, a sua caminhada e prosseguir nesta caminhada, seguindo os passos de Jesus, vendo as suas atitudes de coração. Ele demonstrava o que ele era pelo que ele fazia, apesar da sua palavra ser uma palavra de poder, ser uma palavra ungida, mas as suas ações é que realmente demonstravam para aquela multidão que o seguia quem era ele. E ele era uma pessoa, e é até os dias de hoje, porque ele está vivo, que sempre quis fazer o bem, independente de quem quer que fosse a pessoa. Podia ser seus malfeitores, podia ser seus opressores, o ladrão que estava do lado dele, que era um malfeitor, que teve uma vida de crimes aqui na terra, mas que no último momento reconheceu a ele como seu salvador, pediu para estar no paraíso com ele, para estar junto dele, e ele naquele momento ele fez um bem àquele malfeitor, concedendo, vendo o arrependimento do seu coração, vendo o desejo do seu coração, e concedeu, e disse a ele que ainda naquele dia ele estaria com ele no paraíso. Então, nós devemos sempre fazer o bem e fazer já. Não devemos adiar esta atitude, porque hoje é o tempo oportuno de Deus para você fazer o bem, independente de quem seja. Se lhe agrada, se a pessoa não lhe agrada, se é uma pessoa do seu convívio amoroso, se é uma pessoa que você nutre algum sentimento negativo, faça o bem. E seu coração será limpo desses sentimentos negativos. Mas faça no tempo que se chama hoje. É o tempo oportuno de Deus. Amanhã, se você deixar esta atitude para amanhã, pode ser tarde demais e pode acontecer uma tragédia também, como aconteceu na família de Davi. Esta mensagem eu quero deixar para sua reflexão neste domingo e que você comece a praticar agora, nesse instante, neste momento, neste dia que se chama hoje. Não adie para amanhã e faça sempre o bem a todos que lhe rodeiam, independente de quem quer que seja a pessoa. Visite Vera Reflexões nas redes sociais. Medite, reflita nas nossas mensagens, compartilhe e eu te aguardo no próximo domingo. Até lá!